Olá, nós estamos de volta com o Direito e Certo, a gente falando aqui de assuntos que interessam para você da porteira para dentro. A gente estava conversando aqui no intervalo, eu estou tendo a honra de receber o deputado Zé Silva, de Minas Gerais. Tem esse sotaquezinho mineiro que não tem jeito, né, deputado? Eu sou de Minas, mas lá nós somos uma mistura de Noroeste Paulista, Goiás e Mato Grosso do Sul. Eu sou de Carneirinho, que era distrito de Iturama, e é um município que é o único do Brasil que faz divisa 4 estados. Então nós somos, na verdade, Quatro estados. 4 estados. Tem um lugar lá no beco de Carneirinho lá, que a gente olha um pouco à direita de quem está lá, né, olhando os pontos cardeais, e eu vejo Mato Grosso do Sul, olha um pouquinho abaixo. Goiás, Mato Grosso do Sul e à esquerda São Paulo. E pisado no chão mineiro. Então, esse sotaque... Que privilégio! É um município, uma região muito produtiva. Inclusive, assim, sem modéstia, eu falo que se colocar um pêndulo debaixo do mapa do Brasil, vira o centro ali, porque ali é equidistante ali de Brasília. É o meio de tudo. Não, ali o grande consumo, você vê, o Noroeste Paulista, 500 quilômetros de São Paulo, 800 de Belo Horizonte, 600 de Campo Grande, né? Você vê, o grande consumo do Brasil está ali. Sem contar que, eu falo que se eu fosse um outro animal, que não fosse humano, eu seria peixe, porque tanta água que tem ali e o Brasil precisando de água no Nordeste, né, no Norte de Minas, no Jequitinhonha, né? Eu falo que a falta de água é uma questão de distribuição, né? Não é uma questão de escassez, efetivamente, é distribuição. Tem lugar que tem muito, tem lugar que tem de menos, né? Eu acho que vou até além, né? Nem só distribuição, né? A água é a mesma quantidade. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E nunca vai mudar. É isso aí. Que não né? tem ralo na terra, não sempre tem falo ralo. isso. Exatamente. Então, o que acontece é que tem gente, por exemplo, Israel. Lá cai 10 milímetros por ano, 10 litros por metro quadrado. No Brasil, onde chove menos, chove 800, 700 litros no metro quadrado. A gente é muito privilegiado. Só que a gente não segura a água, deixa ela embora, ela vai para o mar e aí vai para os oceanos. E né? aí fica lá. Fica lá. Mas, enfim, deputado, o Direito e Certo sempre quer levar para o produtor a atualização do que está acontecendo, por isso que a gente grava em Brasília, nos dias que os deputados estão aqui, porque é muita pauta do agro, é muita pauta de meio ambiente, de questões trabalhistas, logística, que acaba influenciando a vida do produtor. Faz um panorama geral, o que está sendo discutido, qual que está sendo a pauta hoje da agricultura aqui em Brasília? Olha, Samanta, eu trouxe para o Congresso Nacional uma visão que eu acho que ela ainda é minoria, mas eu acho que precisa prevalecer. Quando eu falo do agro, eu trato o agro, não tem aquele de ser agronegócio e pequeno produtor. Ah, não, agro é agro, né? Então, tem o agricultor de agricultura de economia familiar, que produz para o consumo interno, e aquele que é não familiar, com mais mecanização, produz commodities para exportação, equilíbrio da balança comercial. Com essa visão, para mim, a grande mudança que tem hoje no Brasil foi uma medida provisória 759, virou uma lei 13.465, ficar falando de números aqui para o produtor, né? O que é que isso muda? Mas se ele quiser ir buscar é isso, lei 13.465. Do dia 11 de julho de 2017. Essa lei nós esperávamos ela, eu sou extensionista da Emater de Minas há 27 anos, há aproximadamente 30 anos. Eu já estava na agronomia quando o Zé Gomes da Silva era o presidente do INCRA, discutindo a questão agrária no Brasil, e nós precisávamos dessa lei para poder regularizar os imóveis no Brasil. Critério claro, né? Claro, e não são os imóveis rurais, os urbanos também. Principalmente os urbanos. Você tem uma ideia, tem 100 milhões de imóveis urbanos e rurais no Brasil, como se fosse a metade da população brasileira, que precisam ser regularizados. Então, para mim, o marco mais importante nesse tempo todo meu na política, eu estou no segundo mandato, primeiro foi a criação da Anater, que é uma agência nacional da assistência técnica e extensão rural. Até brinco, na cidade é a Anatel, que cuida das telecomunicações, na roça é Anater, como eu sou. Que é mais Anater, é mais rural do jeito da gente. Rural, de levar tecnologia, inovação tecnológica. E o outro é essa lei que muda completamente essa relação. Você tem uma ideia, em Minas, aliás, no Brasil tem 1 milhão de famílias da reforma agrária, e quando eu falo de reforma agrária, eu não falo de adquirir a terra e deixar o povo lá sem estrada, sem assistência técnica, sem saúde, sem educação. Né? E não só os da reforma agrária, mas os outros produtores rurais. Essa lei mudou completamente a relação agrária no Brasil. E ela está sendo pouco comentada, na minha opinião. Nós, no Terra Viva, levamos a notícia, explicamos, enfim, mas eu percebo que as pessoas não se atentaram para a importância dessa legislação nova. Olha, Samanta, você foi um dos ícones do direito na discussão do Código Florestal.
Nós tínhamos mais de 16 mil entre portarias, regulamentos, você sabe normas disso. Que regulamentavam a questão ambiental e que o qualquer agente fiscal ambiental podia enquadrar um produtor ali para o lado bom, para o lado ruim. Da mesma forma que o Código Florestal ele não foi, não virou uma cultura brasileira ainda, não foi apropriado, e por exemplo em Minas tem uma excrescência que o Código Florestal Mineiro ele é mais restritivo que o nacional, acho que isso é muito ruim para o Estado, é um isso absurdo. segura o desenvolvimento, assim também está sendo esse marco regulatório da regularização e da documentação de terra no Brasil, essa lei 3.465. Então, você nos dá essa oportunidade, eu acho que fica aqui essa dica de debatermos bastante essa lei. Eu saí agora, alguns instantes do Congresso Nacional, estava o deputado Colato, que do Santa Catarina, uma referência, foi superintendente do INCRA, é agrônomo da área, estava o Alceu Moreira, estava Afonso Ram, estava o Evaí do Espírito Santo, que são parlamentares da agricultura, atuantes efetivamente momento, no agro. Da nossa pauta, e discutimos exatamente essa necessidade dessa lei. Por exemplo, eu estive também recentemente no Noroeste Mineiro, uma região que é a última fronteira agrícola de Minas Gerais, expoente na produção de soja, de milho para exportação, mas ao mesmo tempo tem o maior contingente de assentamentos da reforma agrária. E tem lá produtores rurais assentados que estão há 30 anos e não tem por título. falta de arcabouço legal, por causa de lei, não tinha o título da terra. Isso é na minha opinião, você acaba violentando essas pessoas porque você dá uma falsa esperança e elas constroem alguma coisa que não se concretiza nunca. Então, cadê o título da terra que foi o próprio governo que deveria me titular que me deu? Exatamente. É um direito de cidadania, um direito elementar da propriedade. Você deixa de ter segurança jurídica, você vê uma família dessa, ele não tendo o título da terra, ele não pode fazer inscrição de produtor. Então não pode comprar nem a vacina para o gado. Ele não pode vender o seu produto com nota fiscal. Né? Ele não pode vender para os programas governamentais, para a merenda escolar, no programa de aquisição de alimentos da Conab. E principalmente, ele não sabe se o filho e o neto dele terá aquela terra para perpetuar as gerações futuras e principalmente produzir alimentos, gerar riqueza para o país. Então se é 1 milhão de famílias, desse 1 milhão, 750 mil aproximadamente não tinham o documento da terra, você imagina... 750 mil, esse é o índice, mais de 70%. É o índice, mais de 75%. E aí, Samanta, é bom, eu debato com eles, e com quem quiser debater, respeito as opiniões contrárias, né? Falar de cenário, né? Por que não entregava o documento desse pessoal? Não se defende muito falar da reforma agrária, do pobre, do pequeno? Aí eu debato 3 pontos. O primeiro deles, falava que era por causa do preço da terra. Realmente... é um tema a se debater, mas com essa lei, você tem uma ideia, no Noroeste de Minas, que é uma região de terras valorizadas, com alta produtividade, hoje um agricultor paga 150 a 180 reais por hectare, e em 17 anos, então não é preço do preço da terra. Segundo ponto, fala que eles vão vender a propriedade. Nós vivemos num país capitalista e tem uma lei que proíbe que depois que recebe o documento, eles têm que ficar naquela terra 10 anos. Depois de 10 anos... deixa cada um ser livre. A coisa é dele. O Estado não tem que monitorar. O Estado não tem que ficar cuidando disso. Aí eu falo que nós da roça, Samanta, ficamos tudo com o pior, com o que sobra. As casas financiadas pela Coab, pelo BNH, todo mundo vende, todo mundo vende, comercializa. Então, vira um imóvel seu, você faz o que você bem entender com aquilo. Por que a da roça vai ser obrigado a ficar o resto da vida ali? E o último, Samanta, é 1 milhão de famílias assentadas. Aí, que me perdoe, todas as organizações, né, que lutam pelo direito da terra, aí eu cheguei, tem uns amigos meus lá no Triângulo Mineiro, disse o seguinte: Zé Silva, eu não aguento mais, todo mês eu tenho que dar R$30 para a associação, não sei para quem, que vai cuidar dos meus interesses no INCRA. Ó, o INCRA já está cuidando, então se eu pegar 500 mil, cada um pagar 50 por mês, dá milhões e milhões de recursos. É muito interesse querendo que não fosse então, titular na verdade, dessa terra, hein? É falta de querer dar liberdade e direito de cidadania para as pessoas. Por isso que em Minas, para você ter uma ideia, ficaram 15 anos sem entregar um documento de terra definitivo. Nossa, que absurdo. E isso se espraia para o Brasil inteiro. Então, você me falou de cenário, eu acho que esse é um cenário importante. É preciso realmente debater essa lei, claro que ela não é perfeita, mas ela foi construída com os movimentos, né, ligada aos trabalhadores, ligada a todos os segmentos do agronegócio, da agricultura familiar, de assistência técnica. E teve coragem de encarar um assunto que era meio tabu, né? Titulação de terra, titulação de áreas urbanas. Tem muitos artigos na lei que falam da regularização fundiária urbana, que é um problema. E aí encarou. Eu acho que o problema é isso. Se a gente tiver que fazer ajuste na lei, o Congresso vai para isso. Exatamente. Mas não existia esse marco regulatório e foi um grande avanço, sem dúvida. E tira também aquele poder discricionário do gestor.
ou do presidente, ou do ministro, que acha que pode fazer, não discute com a sociedade, não discute com o Congresso Nacional, vai lá e legisla, né? Por resolução, por portaria, instrução normativa, infelizmente o é que isso. aconteceu no Código Florestal, que felizmente tem uma lei nacional agora, né? Não, e a gente está avançando. Eu tenho 2 minutinhos desse bloco, mas uma coisa que eu acho importante a gente pontuar. A evolução da legislação, a modernização da lei, ela é necessária, porque a gente aprimora, as coisas mudam, a sociedade é dinâmica. Tem vindo muita repressão por parte do Ministério Público falando de retrocesso. Retrocesso na garantia de direitos, retrocesso. Esse retrocesso, ele bate com a evolução legislativa e acaba engessando um pouco o que a gente está querendo fazer, que não é tirar direito, é pior, mais do que, né, muito pelo contrário, é fazer com que haja segurança jurídica com lei clara, regra clara para todo mundo. Hoje em dia tem a informática, o sujeito entra na lista da internet e vê a lista lá de quem está na fila da reforma agrária. Então, essa é a ideia. Eu vou voltar no próximo bloco falando mais a respeito disso. E assim, é muito conteúdo para pouco tempo. Mas a gente já volta, deputado. Até já. Estamos de volta com Direito e Certo, super interessante hoje. A gente falou de censo agropecuário com o IBGE nos 2 primeiros blocos e a gente está falando agora de um cenário da agricultura brasileira. E o deputado Zé Silva, ele tem assim algumas peculiaridades. Sabe que eu lhe acho, agora aqui dando uma opinião pessoal, eu lhe acho um ícone da sustentabilidade, porque o senhor sempre consegue puxar o assunto do meio ambiente, fazer a coisa sustentável dentro do agro. Alguns linkaram como pertencente efetivamente à agropecuária, mas eu acho que o senhor é mais ambientalista, estou errada? Olha, eu costumo afirmar, Samanta, que eu sou ambientalista sustentável. Faz todo sentido. Eu vivi no meio rural parte da minha juventude, meu pai trabalhava numa propriedade, depois tem uma pequena propriedade, então eu convivi até quase os 16 anos, trabalhando na roça. Né? Foice, machado, enxadão, desbrota pasto, trator, na verdade mais amansando cavalo e tal. Então, eu sei o que essa convivência com a natureza, ela é fundamental. Nós estávamos recentemente debatendo um projeto da deputada Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, onde ela defende que na reserva florestal os animais, os bovinos possam transitar lá dentro, né? Ter acesso, né? E uma pessoa veio conversar comigo e eu perguntei, que não poderia defender numa tese, eu respeito as ideias, mas você procura ser contundente. Aí eu perguntei o seguinte, você conhece anta? Não, falei, é um animal, né? Não é do tamanho do rinoceronte, nem de um tigre, nem de um leão, mas que tem animal de grande porte. De grande porte. Pesa 6, até mais arrobas, né? O telespectador pesa mais de 90 quilos, uma anta, né? E ela anda dentro da floresta. E é lá que ela anda, que ela se reproduz, ela não estraga a floresta. E não podemos impedir que esse animal vai conviver com a natureza. Então, o que eu chamo de ambientalista sustentável é quando você sabe que a convivência do homem com a natureza tem que ter um equilíbrio. Né? Então, sem tirar ele de lá, mas fazendo com que o uso seja racional. Agora, tudo tem que ser racional. O uso de, alguns falam defensivo, outros agrotóxicos. Né? Acho que tudo é remédio. A dose é que define se é bom ou ruim. Inclusive veneno para nós, né? Muitos dos nossos remédios. E principalmente eu chamo, tem uns que não gostam, mas eu chamo, não é nem agrotóxico nem defensivo, é veneno. Né? Agora, eu tenho que tomar o cuidado da maneira que eu utilizo. Né? E as questões no Brasil da sustentabilidade realmente são muito sérias. Né? Eu tenho uma especialização na área ambiental. O senhor esteve lá na COP21, né? Não, eu preparei para ir, mas tive um acidente jogando futebol. Eu ia na missão, mas preparei inclusive um projeto de lei, 2 projetos de leis. Um propondo que para o Brasil cumprir o acordo feito lá em Paris, na COP21, que é preciso que nós tenhamos uma rede de técnicos, que eu chamo de extensionistas rurais ambientais. Eu estive presidente da Emater, sou da Emater de Minas há 27 anos, eu tive presidente há 8 anos e criamos uma rede de extensionistas para cuidar das questões ambientais. Excelente. E pegamos as vocações dos ecossistemas de Minas, por exemplo, no semiárido mineiro, a vocação de conviver com a seca, porque nós falamos aqui, né? A água nunca vai aumentar nem diminuir, é sempre a mesma, é preciso conviver. Onde é Mata Atlântica, né? Então a convivência com a Mata Atlântica. Né? Então, baseado nessa experiência viva e concreta de 8 anos, preparei um projeto de lei para se criar uma rede de extensão rural ambiental sustentável. Né? E também preparei um outro projeto que está tramitando na casa,
e ele já é prática também, que nós estamos chamando de patrimônio verde. Adoro esse projeto, sou fã. Gosto do primeiro também porque acho que é necessário a gente aliar esse conhecimento. Não tem como dissociar o conhecimento rural do ambiental, porque os dois estão no mesmo lugar, né? Eu estou falando de água, estou falando de solo, de biodiversidade, enfim. Mas esse segundo projeto, ele faz o que todo mundo fala. A gente tem que preservar 80%, 35%, 20% para a humanidade. Quem que paga essa conta? Esse projeto, eu acho que traz a solução de pagar essa conta. Ele é um projeto, eu diria que ele é simples. Eu acho que tudo que é mais simples é mais fácil para ser feliz e mais fácil para se aplicar. E dá mais sucesso. Dá mais sucesso. Você vê, no Código Florestal que eu já disse aqui, você teve um trabalho fundamental. Obrigada. Junto com a CNA e com todas as organizações, lá eu apresentei uma emenda do crédito de carbono. Que tudo era elegível, porque antes nós tínhamos um problema, não sei se você se lembra, você tinha que fazer um projeto, e esse projeto tinha que ter, segundo o protocolo de Kyoto, a tal da adicionalidade. Então você tinha que fazer alguma coisa para receber créditos a mais do que a lei te exige. Só que o único país do mundo que tem APP e reserva legal é o Brasil, né? E aí o que é adicionalidade aqui? A gente já faz tudo, não tinha que ter adicionalidade. Então foi excelente a emenda. Mas hoje, com base já no Código Florestal, já tem mais quase 1.000 empresas comercializando o crédito de carbono. Sim. Só que o patrimônio verde, ele se baseia numa experiência que já tem entidades executando no Brasil, se baseia na floresta de pé, que pode ser a mata ciliar, pode ser a reserva legal, ou que às vezes até o agricultor tem lá uma quantidade excedente. Baseado nesse maciço que ele tem, que é um bem intangível, eu consigo ter um título que é vendido, inclusive, já nas bolsas do mundo inteiro, Nasdaq, inclusive. E aí, o produtor consegue dar esse patrimônio verde que ele tem, em garantia de financiamentos rurais, ele consegue vender para o mundo inteiro, nas bolsas, como eu disse, e, inclusive, os estados e a União não sabem o tamanho desse patrimônio que ele tem, inclusive para acessar recursos internacionais. Que é gigantesco o patrimônio. Nós temos aí, ficou comprovado depois da análise do CAR pela Embrapa, que o Brasil tem 65% de vegetação nativa. Então o Brasil... grande parte nas áreas particulares. E não sei, acho que a África talvez, né? Talvez seja maior maciço. Não, o Brasil é maior. O Brasil é segundo porque a Rússia é o primeiro, mas a Rússia não é tropical. Então a Rússia tem vegetação nativa, mas entra tundra. Sim. De floresta tropical, o Brasil é o primeiro. Isso. Pois é, então o Brasil tem o primeiro patrimônio verde do mundo e nós não estamos utilizando. Então, esse projeto... ele valoriza isso. Ele valoriza. Cada hectare de mato vai valer um título? Vai valer um título. E aí eu comercializo eu tenho lá 15 hectares de reserva legal e APP. Assim, vamos começar pela parte legal. Nós já tem prefeituras municipais, como a de Goiânia, e tem outras no Mato Grosso, que já tem uma lei municipal, onde os agricultores se reúnem, o produtor forma uma associação, e tem esse ponto que é fundamental, eles criam uma associação, define aquele maciço que tem e transforma em títulos para ser vendido. Então, se eu tenho lá dentro do município 1.000 hectares de mata, eu tenho 1.000 títulos. Tenho 1.000 títulos. Né? E aí, de acordo com a bolsa, né, dinâmica, eu tenho o preço para se vender. E tem lei estadual já, a Goiânia já está discutindo a lei estadual. Mas é engraçado, às vezes é preciso ser reconhecido fora, né? Porque eu estou convidado... Em Minas não deu, mas foi para Goiás. Para Goiás, Mato Grosso, né? Vou te chamar lá em Ribeirão Preto. Vamos lá, é uma terra muito boa, né? Mas, inclusive, eu devo participar na última semana de outubro de um encontro que vai acontecer em La Coruña, na Espanha, com várias organizações mundiais, como a Biosfera, as próprias embaixadas e o governo da Espanha, para discutir o projeto. Porque qual que é o grande salto dele, qual que é o segredo? Ele transforma em prática aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, que vem sendo feito nas conferências mundiais e no protocolo de Kyoto, depois do protocolo agora de Paris. E onde o Brasil fez o compromisso, o governo brasileiro assumiu um compromisso ousado, assim, mas irresponsável de certa forma, porque concordo. Falou que vai cumprir, mas não falou como. E eu estou procurando ajudar meu país, nosso país, que é o Brasil, com patrimônio que você já falou, é o maior do mundo. O Brasil tem o maior patrimônio verde do mundo, né? Qual que é o número do projeto de lei? O senhor lembra de cabeça? Não, Vamos ter que procurar. Mas se eu procurar lá no site por... Deputado Zé Silva e Patrimônio Verde. Patrimônio Verde. Isso. Tá, para a gente fazer uma pesquisa e apoiar. Olha aí, a gente precisa conhecer o projeto para saber que... A pergunta que vocês sempre fazem aqui para mim. Quem paga a conta da mata que eu estou cuidando para o caçador não entrar, para ninguém botar fogo? Tá aí, ó, o projeto que vai
valoriza. Cercar as nascentes, as matas ciliares, a reserva, né? Todas as APPs, a gente cuida APPs. para o mundo, a reserva legal a gente cuida para o mundo. Mais uma vez, nós da roça ficamos com o ônus. O ônus, você vê. Se eu chegar a qualquer lugar da cidade e falar que 20% de uma casa, de um apartamento, qualquer um imóvel urbano, que eu quero 20%, vou ter que cuidar para ser público, comunitário do mundo. Imagina. Todo mundo vai querer receber. Né? E nós estamos falando em 20%. Quando chegar na Amazônia, que vai ser 80%? 80%, é complicado. Não, isso é difícil de reconhecer, das pessoas reconhecerem isso no Brasil e no nosso produtor. Né? E esse projeto, ele está em alguma comissão já ou não? Ele está na pauta, da Comissão de Agricultura. Pauta da Comissão de Agricultura. Olha aí, é hora da gente pressionar a comissão. Relatado pelo deputado Raimundo Gomes de Matos, do Ceará, um entusiasta também dessas questões. Ele é um médico ambientalista sustentável. Né? A gente tem bastante médico, né? Caiado é médico, Marcos Montes é médico, nossos deputados. Estão me informando, me soprando aqui, é 7578 de 2017 é o número do projeto, se você quiser acompanhar. Existe um mecanismo no site da Câmara que você pode se inscrever para cada vez que tiver um andamento, um projeto de lei, você receber um e-mail. Então, se você quiser acompanhar isso, você pode tocar dessa forma. E quando o projeto está em tramitação, ele vai passar por várias comissões. Eu gostaria que as pessoas nos acompanhassem no site da Câmara, no meu site também, zesilva.com.br. Certo, também o também projeto é possível. Lá. E até para melhorar o projeto. Evidente que ele Ideias enriquecem, enriquece lógico. o projeto, evidentemente que ele não é ideia só minha, sabe? Tem lá, você conhece a agrônoma lá da minha cidade de Iturama, Pâmela, que trabalha, uma equipe grande. Pâmela, competentíssima, já foi me visitar. A gente está tentando viabilizar também para conseguir fazer isso. Isso, eu acho que cidade igual Ribeirão e outras cidades que têm um maciço muito grande de cana-de-açúcar, né? Talvez precisa fazer compensações também, é um ponto importante, é um projeto importante. Mas sim, são muitas pessoas que nos ajudou a construir o projeto e agora que as pessoas participando, vai melhorar. E cada comissão, vai para a Comissão de Agricultura, depois ele vai para a Comissão de Meio Ambiente, depois deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça, depois ele vai para o plenário da Câmara, depois vai para o Senado. Então, tem 18 mil projetos tramitando no Congresso Nacional. Então, mas a gente precisa diferenciar os projetos, porque 18 mil tira metade aí que... E como eu disse, talvez sendo reconhecido lá na Espanha... Quem sabe, né? Vai ser reconhecido, ação de casa não faz milagre, vai ser reconhecido na Espanha, o pessoal aqui passa a valorizar mais. Espero que sim, viu? Deputado, olha só, passou correndo, a gente tem tanto assunto, muito obrigada pela sua presença. Eu entendo esse engajamento de vocês, uma coisa muito importante. Poucas pessoas sabem que nesse cenário de criticar político, vocês abrem mão da vida pessoal, vocês estão aqui, vocês vêm para cá, trabalham de madrugada, trabalham de noite. Tem, assim, vamos separar o joio do trigo, mas eu tenho certeza que a minoria que não trabalha, tem gente aí dando sangue, suor e lágrimas pelo país. Olha, Samanta, o Guimarães Rosa, ele cruzou os grotões de Minas, nós chamamos de Gerais, escreveu o Grande Sertão Veredas. Lá ele tem uma parte da obra dele, que é um best-seller brasileiro, mundial. Ele fala que o bem ou o mal está na mão de quem faz. Também eu falo que a política é boa, depende de quem faz a política. Exatamente. E sempre eu peço às pessoas não desanimarem da política, né? Porque ela influencia a vida de quem gosta e de quem não gosta. Quem não gosta, né? E se tem políticos que são ruins, vamos colocar pessoas boas, né? Então, eu acho que é um momento que o Brasil vive e se fortalece a democracia. As gerações mais jovens, elas não tiveram, talvez, os mesmos ideais e sonhos que nós tivemos quando, das diretas já, eu estava na universidade, nosso sonho era votar. Né? Hoje as pessoas votam, vão para as ruas, e não criticam, valorizam, né? às vezes, né? Às vezes não valorizam, mas... Estamos caminhando. As nações mudam, mudando a cultura. É isso aí, muito obrigada. E para você, se você perdeu algum bloco do nosso programa, se você quer rever, vá lá no nosso site www.tvterraviva.com.br e não deixe de assistir aos programas todos os domingos. Um abraço para você e até o próximo.